Pelotas já conquistou a vaga Série D, agora tem uma final. O que tu fala desse momento do Pelotas e também da partida de hoje, empate em 1 a 1? Boa noite. Boa noite a todos. Acho que é um momento que a gente ambicionou desde o início, chegar à final, independente. A gente sabia, o propósito era ser campeão sempre, objetivando a vaga na Série D. Chegamos à final, hoje foi um jogo duro, um jogo de gauchão praticamente, onde o Pelotas controlou as ações no primeiro tempo, no segundo o Caxias veio para cima, fez um gol numa hora importante e a partir daí foi um jogo muito mais de controle emocional e acho que a gente está de parabéns por conseguir chegar na final contra o Zequinha. Mesmo com a mudança de rumo durante a competição, isso se mostrou de forma acertada, né? O Pelotas conseguiu os dois objetivos, né? Que era a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e também a chegada até a final, e agora chega muito forte em busca desse título aí da Copa Silverarte. Faz uma avaliação do trabalho do Pelotas nesse segundo semestre. A avaliação, por enquanto, é satisfatória. Lembrando que a gente ainda falta dar um passo, é difícil falar em avaliação sem esses últimos 2 jogos, a gente não pode se contentar de chegar até aqui, não pode se contentar de ter a vaga na Série D. Acho que o Pelotas tem que erguer a taça, tem que fazer de tudo para isso. Depois desse momento, depois dos 2 jogos finais, com uma equipe de Série C do Campeonato Brasileiro, que joga junto há muito tempo, tem um treinador também que já está lá há algum tempo, conhece todos os atletas, mantém uma base. Acho que é um desafio importante para a gente superar e para a gente conquistar o título. E a partir daí a gente consegue avaliar esse semestre, que até aqui foi satisfatório. É um sentimento que a gente internamente tem, que fez as coisas certas, que planejou adequadamente, com mudanças no meio do caminho ou não. Enfim, lá na primeira coletiva do semestre o objetivo era esse. As contratações que a gente fez também foram explicadas quando feitas, o porquê delas, e se mostraram acertadas numa partida como essa, né? Onde os mais experientes, digamos assim, eles tomam conta do jogo e trazem para nós uma tranquilidade durante a partida. Em que momento o Pelotas entendeu que uma competição nacional é necessário para a sobrevivência do clube? Porque há muito tempo não se via o interesse do Esporte Clube Pelotas no sentido de buscar uma competição, tanto que abriu mão várias vezes durante esses anos todos, no momento em que a Série D vai sofrer alterações para melhor, quer dizer, serão 26 datas para 2020, o que facilita a vida do clube, no momento inclusive de fazer contratações para o gauchão, enfim, com o calendário cheio. Interessante a pergunta. Na verdade o Pelotas vem se reestruturando e entende que a partir do momento em que consegue planejar o próximo ano com um orçamento, tendo o orçamento para todos os meses, a Série Nacional se faz necessária pelo tamanho do clube. Entendo que o Pelotas está chegando numa Série D diferentemente de outros anos, onde talvez não fosse a melhor situação interna ou orçamentária, ou enfim, diversas outras questões que o clube também tem que estar sendo levado adiante. Ele chega numa Série D com realmente a ambição de subir para a Série C. E acho que isso é que dá tranquilidade da gente no planejamento do clube, entender que a competição nacional significa também a sobrevivência do clube a longo prazo, né? Que a gente ambiciona chegar à Série C, que é uma série que daí já não é mais classificatória, já é uma série onde se tu não for rebaixado tu já mantém ela durante todos os anos. Então acho que é uma crescente do clube. Lá de 2016, 2017 não teríamos condições de disputar a Série D, optaríamos pela Copa do Brasil, mas ao passo que o tempo foi andando, que dívidas foram pagas, que não foram criadas novas dívidas, que as áreas internas foram se organizando, é fundamental para o clube o calendário nacional e a gente chega numa Série D, acho que com um pouco mais de maturidade interna do clube, no entendimento de que também temos que chegar na Série D para ficar pouco tempo, 1 ano, 2 anos e ambicionar sempre a Série C. Álvaro, ainda em relação ao planejamento, né, como é que foi a importância daquilo que o time apresentou, né, que o elenco que foi contratado apresentou nessa competição agora na Copinha, até pensando em gauchão, né, já ter uma base, já ter um esqueleto, uma comissão técnica também já formada, para não começar numa estaca zero, para uma competição tão importante que já se inicia daqui a pouquinho, né, na metade ali do mês de janeiro?
Eu acho que a Copinha também se presta para isso. Além da vaga na Série Nacional, se tu consegue contratar jogadores que já jogaram em alto nível e querem buscar um momento de voltar a esse alto nível, que seja no Pelotas, que traga o Pelotas para o cenário nacional, que jogue um gauchão ambicionando chegar numa semifinal, numa final de turno, quiçá uma final de campeonato, acho que o Pelotas tem que pensar grande. E a gente lá no início do semestre, como perguntaram, a gente contratou jogadores com esse perfil vencedores, tá? Jogadores que já conquistaram Copinha ou que já tiveram outros acessos em outros times. E acho que isso forma o plantel que realmente é uma base interessante para o gauchão, mas da mesma maneira não estamos satisfeitos. Acho que o Pelotas tem que contratar mais jogadores, a gente entende que a competição Copinha é uma, que o Campeonato Gaúcho é outra competição, saiu a tabela, a gente vai jogar 3 partidas fora no primeiro turno, então não vai ser um gauchão fácil, muito pelo contrário, vai ser bem mais difícil. As 12 equipes são equipes tradicionais no futebol gaúcho também, as 12 têm orçamento, então vai ser algo que a gente já começou a pensar lá atrás sobre o gauchão, mas realmente a gente tem uma base e só pretendemos melhorar a partir de agora. Quantos jogadores deverão reforçar esse grupo para o gauchão? Porque certamente haverão saídas e deve-se haver a reposição de jogadores para o campeonato gaúcho. E se o Pelotas está pensando em entrar num campeonato nacional em função do maior rival, porque a rivalidade é que mantém vivo o futebol aqui na cidade. Acho a rivalidade importante, principalmente fora do clube, mas o Pelotas faz por ele, primeiro se organizou, entende que a competição nacional, principalmente em outras séries, ela já te dá um retorno de cota de televisão, que é o que dá uma sustentabilidade para o clube, financeira, né? E porque a gente tem nosso sócio também, a torcida que sempre vem, mas digamos que a cota de TV ela já te dá um norte financeiro que tu vai ter nos próximos anos, né? Isso é fundamental. Então acho que o Pelotas olhou para si e procurou entender aquilo que causou alguns estragos no passado para que eles não se repetissem e que a gente pensa sempre para frente, sabendo do que aconteceu no passado, buscando a melhoria dessas ações que a gente tomou, talvez não tão acertadamente assim. Então é um respeito à história do clube, ao torcedor, ambicionar uma série nacional, D, C, D, A, onde a gente for, pensando sempre o mais elevado possível, e porque a história do Pelotas é essa. O Pelotas é um campeão gaúcho, é um clube de tradição, é um clube que tem que voltar a brilhar no cenário nacional também. Bom, Piccoli, primeiramente parabéns pela classificação à final. Sensação aí de disputar uma final com o Sport Clube Pelotas, um clube onde tu já disse que é identificado. A gente fizesse uma análise também, falar dessa emoção aí de classificação à final da Copa Silverado. Parabéns, boa noite. Obrigado. Em primeiro lugar, a sensação ela é fantástica porque a gente encontra muitos torcedores, a gente conversa com muitos torcedores e a gente percebe o quanto o nosso torcedor ele é carente desses grandes momentos. E de alguma forma a gente consegue retribuir quando vai passando de fase, daqui a pouco você cumprimenta em relação a conquista da vaga para a Série D, daqui a pouco você conquista a meta que era uma meta interna, bem escondidinha lá, que tinha nós de jogar a final. Agora a gente estrutura a ideia para brigar de igual para igual e pensar no título. Então a sensação ela é fantástica e eu estendo os parabéns que você me deu, eu estendo ao nosso torcedor. Transfiro para ele, na verdade, porque hoje nos incentivou o tempo todo e confesso a você que é bacana chegar na boca do jeito que a gente está chegando. Essa sensação fora de campo eu não tinha ainda sentido com o nosso torcedor. E dizer que nós temos aí um caminho pela frente que ele precisa ainda ser estruturado. A gente está pegando gosto pela coisa, mas é preciso ficar atento e aprender com as lições que a gente teve nesses 2 jogos contra o Caxias principalmente. Eu estou chegando, Piccoli, tu dissesse que tinha arrumado um problema para ti, porque tu chegou sempre quando disputou a Copinha na decisão, né? E cumprisse de novo, chegando a decisão desse ano. E a gente vê a tua cobrança dos jogadores do primeiro até o último minuto,
Ainda há o que extrair desse grupo de jogadores, a gente vê escorrendo do primeiro ao último minuto, se entregando do primeiro ao último minuto, ainda há mais o que extrair desses jogadores e agora numa decisão de Copa Soberade? Não, primeiro dizer que só foi possível bater mais essa meta de chegar a uma decisão graças aos atletas, né? A comissão técnica, o pessoal que me deu suporte desde a minha chegada. A minha chegada e do Fernando, né, que a gente acabou encontrando aqui uma estrutura já montada. Então, felizmente, nós, de novo, atingimos o objetivo que é levar a equipe que nós trabalhamos para uma competição nacional. Em relação a tirar mais, talvez o momento mais difícil para esticar a corda deles era lá atrás. Hoje tem um componente emocional de querer jogar jogo importante, de jogar decisão. As semifinais diante de um clube como Caxias, os caras estavam muito atentos, fizemos um jogo lá em Caxias bem interessante. E aqui nós criamos um probleminha para nós no segundo tempo em relação a não ter nenhum retorno no segundo tempo ter resolvido. Nós criamos essas condições. Mas eu me mantenho muito tranquilo porque assim, conforme você estica a corda, você também toma cuidado para que você possa dar suporte para eles, né? Nós fomos para esse jogo aqui com a cordinha bem esticada. Os caras compraram a ideia, foram de novo. E se alguns desses atletas ou algum atleta desse grupo ainda não entendia como que era jogar aqui no Pelotas nesses momentos decisivos, eu acredito que já tenha entendido. Então a gente toma os mesmos cuidados. Procura agora recuperar esses atletas para que na primeira partida final a gente possa dar mais uma esticada nessa cordinha. Provavelmente irão acontecer momentos em que essa cordinha vai estourar. Estoura com um atleta, estoura com o outro. Mas é momento de decisão e tem que ir, cara. Vamos até o final. Pegamos o gosto, agora precisamos honrar com aquela ideia lá do princípio de que era para mirar o título, lembra que a gente sempre falava, vamos mirar o título. Se der alguma bagunça aí, nós ficamos ali pertinho do negócio. Já chegamos, já batendo essas metas da competição nacional, vamos trabalhar para marcar a história do clube. Piccoli, durante a semana tu deste uma declaração dizendo que o treinador não tem a cabeça normal e não pode ter. Tu te considera um cara normal na medida que tu é copeiro porque chegou com Maringá, com Ferroviário, com Juventude em decisões e agora com Pelotas? Tu é anormal? Eu não sou bem certo da cabeça, não. Porque um ser humano que... o cara que decide ser treinador não pode ser normal. Não, vamos lá. Eu, quando atleta, fui um jogador normal. Para a década que eu joguei. E fazia um feijão e arroz mais bem temperado, né? Sabia exatamente o que tinha que fazer, tinha muita entrega, paguei o preço para jogar em alto nível. Como treinador, eu não sei quando isso vai acontecer, mas como treinador, desde o princípio, eu sabia que aquilo que eu tinha sido como atleta já não seria suficiente como treinador. Eu preciso fazer mais. É preciso estar disposto a fazer mais. É você chegar nessas competições e também nas importantes. Os meus últimos anos eu tenho chegado muito bem nessas competições, com Ferroviária, com Brusque, enfim, todos o Juventude lá no princípio. Meu primeiro trabalho em comissão técnica como auxiliar com o Ipiranga, nós chegamos também, na final. Mas talvez por isso eu não seja bem normal, sabe? Eu estou atrás da fatia grande do negócio. E eu sei que tem que passar por isso aí. Eu lembro que eu fui numa conversa lá na federação, raramente eu vou, encher o saco do presidente, e ele olhou para mim e disse: ô gringo, tu sabe que tu foi pro fim da fila, né? Eu falei: eu sei, presidente, eu sei. Eu saí do estado, fiquei 4 anos fora, eu ousei, eu tinha uma fatia do bolo que já era minha aqui, eu fui me expor. Eu fui falar para ele que eu estava retornando para o sul e gostaria de fazer uma competição aqui, e ele me falou: você foi pro fim da fila. Se ir pro fim da fila e vir pro Pelotas,
tô bem na foto, né, cara? Tá tudo certo. E começar e retornar ao Sul num clube onde eu tenho essa identificação também é legal. Mas assim, tirando um pouquinho das brincadeiras ao lado, o treinador ele não pode ser normal. Hoje eu estava com a minha esposa aqui, ela veio me visitar essa semana. Hoje ela foi, eu estava com ela em casa, ela foi pro shopping fazer alguma coisa, cara. Porque eu não sei, cara, eu fico diferente, cara. Eu estava quietinho ali, ela sabe disso, já me conhece, a gente vive junto há 25 anos. 14 corridas ela foi, cara, sei que é teu dia de jogo, sei como é que é. Porque normalmente eu estou concentrado, né? E aqui a gente está ajustando as coisinhas. Então eu me sinto bem fazendo o que eu estou fazendo, eu sei que eu pago um preço altíssimo, estou disposto a pagar esse preço. Mas quantos caras forem deixando, nós vamos chegando, cara. Azar, depois, se o cara é louco ou não, a gente traça lá no final da história. Mas não sou normal, não. E Felipe, queria que falasse um pouco do jogo de hoje, né? O Pelotas entrou com uma vantagem de 1-0, tinha um empate como uma vantagem para esse jogo da volta. Pareceu, não sei se concorda, mais dominante no primeiro tempo. E até no início da segunda etapa, oportunidades apareceram de matar o jogo, né? O time teve espaço, teve condição de matar o jogo e aí sofre o empate. Como é que você vê em relação a isso, né? A postura do time no jogo de hoje, até sabendo que o primeiro jogo da decisão é em casa, né? Daqui a pouco matar o jogo na primeira partida é tão importante assim também. Olha só, nós montamos uma estratégia para o primeiro tempo sabendo que o Caxias... Quando alguém me perguntou na coletiva na quinta ou na sexta, como que eu imaginava que o Caxias viria, e eu não quis abrir o jogo, porque eu sei que vai chegar até lá. E eu não estava conseguindo nada de lá. Então eu imaginava que o Caxias iria sim, até quando a gente teve a noção da escalação, nós já sabíamos como é que a equipe deles entraria, que ele ia, espetou a Argenta na direita, que lá era o lateral direito, espetou alto, tentou estruturar um pouquinho mais a parte defensiva e muita bola em profundidade. Não precisava, né? Ele iria arriscar. No contraponto disso seriam os espaços nas costas dos dois laterais, porém na direita ele fechou com o zagueiro. Mesmo assim teria 1 para 1 e o Juliano foi valente no 1 para 1. Então isso nos deu a condição de equilibrar os dois lados. Nós teríamos a possibilidade de, daqui a pouco, em caso de termos eficiência, resolver parte do problema no primeiro tempo. Mas o objetivo era aumentar um pouquinho a vantagem. Porque essa vantagem de 1-0 é a maior mentira que tem em mata-mata. Eu já vivi isso quando atleta, e talvez não por acaso a gente chegue já há algum tempo como treinador nessas competições, mas eu quero sempre ter essa vantagem do meu lado, mesmo sendo perigosa. Mesmo que eu tenha que me desgastar pra caramba para fazer esses atletas entenderem. Então, a gente atingiu o objetivo do primeiro tempo, acredito, concordo com você, acredito que controlamos um pouquinho melhor. Me pareceu o Caxias um pouquinho mais ansioso. Já no segundo tempo, em 10, 12 minutos, nós ainda estivemos dentro e de uma conversa no vestiário que nós teríamos a condição, sim, de criar possibilidades de definir o jogo na volta. Né? E elas apareceram. Então, de repente... nós tivemos alguns lampejos de quando eu cheguei aqui no Pelotas. Um pouco de ansiedade ali na frente e desperdiçando oportunidades. Eu lembro da pergunta que vocês me fizeram quando eu cheguei aqui, de como se tinha como fazer essa parte ofensiva ser um pouco mais eficiente. Então, eu também falei no vestiário, me permite até estender minha resposta, porque ela vai entrar nisso aí. Eu também falei no vestiário, nesse jogo, na palestra, que um time campeão, um time vencedor, ele não nasce pronto. Ele precisa necessariamente passar por situações que nós não havíamos vivido ainda na competição. Um adversário como o Caxias, aquele segundo tempo lá em São Borja. E as lições elas vão ficando. Se você quiser ser campeão, você precisa aprender com isso. Nós não podemos, no próximo jogo em casa, desperdiçar oportunidades diante do adversário mais difícil da competição. E não é só porque é a final, não. Porque é um time que está montado já há algum tempo. O treinador está lá há muito tempo. Time experiente, copeiro. O cara tem aí, se não me engano, o Jacques deve ter 5, 6 semifinais. Temos que saber contra quem que nós vamos jogar. E aprender com isso aí. Nós vamos criar. Esse time aqui, eu não treinei ele para se defender, eu não deu tempo. Eu cheguei já organizando a parte ofensiva e estou me defendendo na parte ofensiva. Em algum momento, eu vou ter que chegar aqui e explicar para vocês por que nós perdemos o jogo. Porque a gente acabou sendo ofensivo. Demais, ou talvez essa recompensa chegar no final tenha sido por isso, por fazer mais gols. Mas houve sim um desequilíbrio sim, no segundo tempo. E me incomodou um pouco. Aí nós compensamos ali com o Jean, que entrou legal, depois o Gabriel deu uma estabilizada. Quando nós perdemos o Vacaria, que eu não tenho outro nessa situação, para trazer o Thiago para frente eu teria que mexer na defesa.
E aí mexer em 2 setores, 2 posições, um jogo decisivo. Enfim, em parte eu concordo com você, eu penso que a gente teve oportunidades e faltou um pouquinho de eficiência, clareza para definir, matar, não dá chance. O Caxias é um time perigoso, um time rápido, leve, daqui a pouco, olha o que deu no final. Bom, tu, obviamente que durante essa semana vai analisar ainda mais a equipe de São José, já elogiou na resposta anterior, mas queria que tu falasse a respeito desse adversário do Pelotas na final, uma equipe que vem de um trabalho de continuidade aí do técnico Rafael Jacques. O que tu espera aí dessa grande final de 180 minutos? São José tem uma estrutura defensiva muito boa, conheço quase todos os atletas aí, alguns já jogaram comigo. E essa estrutura defensiva ela ganha suporte com o pessoal do meio. Né? Tem 2 volantes que participam bem, quando é o Machado joga junto com o Pedra. E aí, mais o Rafael ali são jogadores interessantes, o meia cadenciado, rodado, experiente, cria do São Paulo. É um atleta que também conheço bem. E tem, sim, experiência de competição. É um time jogado como time, não atletas. Nós temos atletas, nós como time nós estamos aprendendo a jogar esse tipo de competição como time, com os encaixes. O São José tem já essa qualidade de jogo. Saída boa para os laterais, Márcio de um lado, Dudu na outra, às vezes alterna, Xuxa aparecendo. Conheço a equipe deles, é uma equipe perigosa, uma equipe boa, e que bom que a gente vai encontrar eles na final. Né? Tudo deu certo como nós estávamos querendo, vaga na Série D, enfim, chegamos à final e vamos disputar com quem tem méritos para dar na final, assim como o Pelotas. Você pode ter certeza que o Jacques está falando assim, puta, lá vem o Pico de novo. Ele sabe que a gente vai pensar em algumas coisinhas aí, tentar recuperar quem está fora, e torcer para não perder ninguém, porque o último jogo nós terminamos com os caras jogando e na recuperação aqui a gente não pôde contar com o jogo. Então eu preparo a minha cabeça para, ainda bem que eu tenho mais cabelo, né? Para mais 2 duelos bem difíceis, e também não só eles vão nos trazer dificuldades. Nós também vamos levar ao São José dificuldades, pode ter certeza. Tu acabou salientando da questão do acabamento, faltou um pouco ser mais preciso na hora de acabar as jogadas. Né? A gente viu tanto o Juliano como o Pablo também, né? Tendo bastante volúpia em cima dos defensores da equipe do Caxias, tendo até superioridade. Hoje o Giovani não entrou tanto no jogo, mas o Matheus Santana acabou sendo esse elemento surpresa que acabou até não encaixando na marcação da equipe do Caxias. O Caxias não achou ele durante o jogo e ele foi a grande surpresa, né, da equipe do Pelotas. Queria que tu falasse bem dessas movimentações, tanto do Pablo como do Juliano, e o Matheus Santana, que é um jogador que prioritariamente é de marcação, mas ele acabou tendo essa função mais ofensiva e acabou fazendo bem. Vamos por partes. Vou até começar pelo Giovani. O Giovani talvez hoje, o Giovani foi um daqueles que só voltou a treinar na quinta e na sexta com a gente. Giovani, Vacaria, não vou citar todos porque aí vaza. E existia um cuidado com ele, o próprio Juliano também, de daqui a pouco a gente não conseguir levá-los até o final, até para o desgaste, enfim. Então ele talvez hoje ele incomodou mais no contato físico, na briga com os 2 zagueiros, né, do que propriamente tecnicamente, que é uma situação mais... É aquele tipo de jogador que ele te dá alguma coisa de algum jeito. Né? A gente espera que o 9 faça gol, mas hoje ele nos ajudou de uma forma que possibilitou que os nossos perninhas rápidos, né, tanto o Juliano como o Pablo, pudessem ter essa vantagem nos duelos, porque o Giovani estava segurando os 2 atacantes. O que acontece com o Santana? O Santana é um jogador que, contra mim, sempre me incomodou. Por ter a capacidade de recompor e de uma chegada inteligente à frente. O Santana ele é uma espécie de falso lento. Ele é grandão, tem aquela passada comprida dele, mas o que é que faz ele ser um jogador de chegada tão interessante? Leitura de jogo. Sabe como chegar na área. Eu não posso cobrar dele uma transição, uma recomposição defensiva o tempo todo se ele está me dando a parte ofensiva. Aí cresce a vacaria no suporte. Essa é a ideia que nós temos de equilíbrio. E o próprio Wallace, que taticamente, o Wallace não é 10, né? Nunca foi 10. Nunca. Os caras cismaram de dar 10 para ele. O Wallace é um jogador de meio campo, com leitura, com
um posicionamento e que proporciona a quem está próximo dele jogar. O Wallace chegou para mim no Caxias, quando eu contratei ele, nessa situação de 10. Eu falei, cara, mas ele não pode ser um 10 jogando tão atrás. Né? 10 é o Jean. Só que no futebol de hoje, você precisa de um cara como o Wallace para os outros jogar. Ele pega a segunda bola, hoje ele começou a fazer corredor, coisa que ele não vinha fazendo, e arruma confusão. Quando o Wallace começou a movimentar e o Vaqueiro dando suporte, quem é que entrou no jogo? Santana. E é difícil marcar quem chega de trás. Porque foi o meu jogador, que é o número 8 deles, o Scooby-Doo. Tássio. O Tássio é outro parecido. Só que o que a gente fez com o Tássio? Empurramos ele lá para trás. Porque armar, vai armar para lá, porque eu já conhecia, na minha área tu não vai entrar, velho. Vai armar lá para trás. Em contrapartida, o Santana não. O Santana era para entrar na área dos caras. Pela qualidade, pela presença, não posso tirar isso dele. Depois a gente trouxe ele para a primeira função, porque aí nós ficamos com o Jean e o Gabriel, são jogadores diferentes. Para tentar ficar com o jogo tinha escapado das nossas mãos, o jogo estava na bola esticada e isso não me interessava. Aí começamos a querer ter um controlezinho, aí tomamos um gol. Né? Aí quando tomou o gol foi chamar o adversário para cima. Mas eu vejo que o Santana não é surpresa, né? Ele só está encontrando o jeito dele de jogar nas minhas mãos também. O time é bom quando a ausência de um jogador, como foi notada a ausência do Joio, uma certa preocupação no estádio, no semblante do torcedor, pô, o João não vai jogar. Mas entra Pablo e Juliano que infernizaram, deixaram tonta a zaga do Caxias. Tu acabou de dar essa resposta aí, né? Mas é importante ter jogador à altura. Eu quero te perguntar o seguinte, para finalizar pelo menos da minha parte, ao tempo que te cumprimento pela conquista da vaga da Série D. Obrigado. Como é que tu vês a participação da dupla Grenal com seu sub-20, qualquer coisa lá, 22, 23, tirando a oportunidade de ter uma semifinal entre dois clubes do interior que não estão disputando nenhuma série do campeonato nacional, ou seja, em detrimento de um clube do interior. A dupla Grenal vem, participa, bagunça o coreto, pelo menos esse é o meu entendimento, e acaba tirando a oportunidade de um clube do interior. Como é que tu vês a participação deles numa competição dessa que vale vaga? E como é que tu pensa em preparar o teu time para o jogo da volta, que é no gramado sintético, que a gente sabe que lá o bicho pega? Em relação ao sintético, eu estou treinando desde que cheguei aqui, porque eu nunca vi o cidade para chover tanto, cara. Estou treinando sintético faz tempo, treinando esse jogo da final eu não sabia. Em relação a essa situação de Grêmio e Inter, essa é uma situação que está no regulamento, uma situação que os clubes precisam aprender a se posicionar. É uma competição que interessa pouco para a dupla no sentido de conquista, né? Mas se você olhar as 4 equipes que chegaram, exceção feita ao Pelotas, os outros já tinham competição nacional. Então, ao mesmo tempo que te dá nível, para você não exatamente desequilibra para o outro lado. E não dá para ter tudo. Essa é a minha opinião, não dá para ter tudo. Mas é para os times do interior. Mas para quem está fazendo um planejamento longo, olhando para frente, como é o caso do Pelotas, não dá para se agarrar só no que oferta a Copa com as equipes do interior. Porque se a gente for olhar, essas equipes nem jogam o Campeonato Gaúcho. Então, ao mesmo tempo que me incomoda, por eu ser do interior, né, sou uma pessoa do interior, por outro lado também eu tenho essa leitura de que se eu estou fazendo um planejamento a longo prazo, como é o caso do Pelotas, vem mais verdade. Tipo um jogo contra o Caxias, me aproxima mais do que vai ser o Campeonato Gaúcho. Então é mais ou menos em relação dessa forma que eu vejo, até porque eu já usufruí de uma final contra o Inter, né? Em 2009 eu acabei levando tudo, Copa do Brasil, Série C, porque os caras foram para uma final, nós tivemos o Lajadense e acabou que eu aproveitei. Mas eu tenho esse mesmo cuidado que você tem, eu me preocupo com isso aí porque o futebol interior já está apertadinho, né? A gente apertar a mão um pouquinho. Aí o gramado é o que eu te falei, eu estou treinando gramado sintético, então é para você tomar um pouquinho de cuidado e não transformar ele num monstro, mais do que ele já é. Essa é a primeira coisa, não é, entendeu? Então vamos primeiro sangrar bem aqui, depois a gente discute o que ele vai fazer lá.